Então vamos à palavra, vamos. Gente, eu falo demais. Para quem já viu meu canal, as minhas palavras são extensas, porque eu não sei ser concisa. Deus ainda precisa trabalhar isso em mim, que eu preciso aprender a ser igual o Walter, igual a Andrea, igual o Clever, que são bem concisos, direto no ponto. Eu preciso aprender a ser assim, eu não sou assim. Então, eu vou gravar áudios picados, porque às vezes, por exemplo, de repente você não consegue baixar, mas eu sou bem prolixa mesmo. Gente, vai me perdoando e vai exercendo aí a paciência comigo, viu? Ai, amém. Bom, eu quero iniciar essa palavra com o Salmo 127, que é o Salmo dos filhos que são herança, né, no Senhor, que foi o tema da minha campanha, mas eu quero pegar algo diferente para essa noite, porque a palavra de Deus, a cada vez que você fala, cada vez que você se levanta para falar e para ler a respeito de um versículo, Deus vai colocar novas revelações, novas vertentes. E então é impossível você falar uma coisa só o resto da vida. Eu conheci um pregador que toda a vida dele ele só pregou por um versículo apenas, que é que ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né, em favor, né, da humanidade. Então, João 3,16, não é? Ele só pregava a respeito daquilo, mas nenhuma pregação dele foi igual à outra. Ele falava só um versículo, mas todas as pregações dele, passou 30 anos pregando a esse respeito. E em 30 anos ele nunca repetiu. Sempre foi uma diferente com a outra. Sempre Deus dava uma revelação diferente a ele. Então, nós podemos sim fazer essa leitura, a gente pode sim fazer é, essa leitura que é a mesma passagem que eu usei, mas a gente pode obter coisas novas, amém? Então vamos lá, Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós vamos começar agora. Olha só, que interessante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Você já percebeu como nós somos, né? Nós que somos pais e mães, a gente se preocupa com muitas coisas. A gente tem que se preocupar com o sustento, a gente precisa se preocupar com a saúde de todos, a gente precisa garantir que os meios que a gente obtém os nossos recursos para suster essa família, eles consigam vencer ali todas as necessidades, ou seja, o dinheiro que eu ganho precisa atender meus filhos em tudo, né? A família precisa estar suprida por completo. O que eu aprendo com esse versículo? Muitas vezes as famílias elas começam sem que a presença do Senhor seja chamada. Muitas vezes nós temos visto pessoas que se unem em matrimônio, porém, eu estou falando a respeito de. Eu não estou colocando aqui pessoas de segundo, terceiro, quarto casamento, não, gente. Eu estou falando de pessoas que. Um cara que vai lá, tira a menina da casa do pai dele e coloque numa casa, casa-se com ela e começa a ter uma família com ela. Estou falando a respeito disso. Não estou envolvendo. Mas e o segundo casamento? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não falo a esse respeito porque eu reconheço apenas o primeiro casamento como aliança. Então, não interessa o que os outros fazem ou deixam de fazer. Vamos analisar o que é certo na presença do Senhor, amém? O que acontece? Um cara pega essa menina, traz ela, beleza, casa-se com ela, forma uma família com ela. Só que às vezes, o que acontece? Não é pelo fato dele ter ido lá, se casado no primeiro casamento, ele solteiro, ela solteira, os dois se casaram e tudo. Deus está no meio dessa aliança? Deus, ele é testemunha dessa aliança, mas não quer dizer que Deus está no meio da aliança. Deus, ele não foi chamado às vezes para morar com eles dentro de casa. Os princípios de Deus
A palavra de Deus não é lei determinante para a escolha de caminhos desse casal. De repente, a forma deles serem, deles se comportarem, são padrões mundanos aos quais Deus não tem parte nisso. Então você vem falar para mim que esse povo, ele tem uma casa edificada em Deus. Foi Deus quem edificou essa casa? Não. Deus foi testemunha dessa união, certo? Porque se você é solteiro, se você é solteira e você se une a um solteiro e você se casa com ele, pronto. Deus foi ali e viu, falou, realmente, ele não tem parte com ninguém, ela também não tem parte com o corpo de ninguém, então eles vão se tornar uma só carne. Ó, tô vendo isso aqui, hein? É o que aconteceu. Mas Deus foi chamado para dentro dessa casa? Não. A palavra de Deus é estabelecida como via de regra para essa casa? Não. Cada um está vivendo aquilo que o seu coração determina, a vontade, o desejo, a forma que aprendeu a viver e segue-se a vida com isso. O que muitas vezes acontece numa família assim? Às vezes o dia mal chega. Às vezes o que acontece é que vai chegando o tempo e todo mundo tem o dia mal, todo mundo sofre, né? Todo mundo tem os empecilhos na vida, ninguém vive feliz a vida inteira, ninguém vive sem contrariação a vida inteira e às vezes pode acontecer que o inimigo planta pessoas dentro desse casamento. Às vezes o inimigo quebra essa comunhão, né, da família. Às vezes Deus implanta certas situações, porque o coração das pessoas não estão envolvido em Deus. Eu costumo dizer às pessoas que me seguem que é muito difícil você, que é mulher, esperar que o marido te ame como Cristo amou a igreja, se ele não ama Cristo, se ele não reconhece Cristo, se ele não obedece à lei do Senhor. Esse homem não vai te amar como Cristo nunca. Por quê? Porque ele não ama Cristo. Quem não ama Cristo não vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é óbvio. Isso é, como se diz, é mais certo do que qualquer outra coisa. Em consequência, uma mulher que não é submissa à palavra de Deus, ela dificilmente ela vai ser submissa a seu marido. Ela não vai respeitá-lo porque ela não respeita a Deus. Ai, Ana Paula, mas lógico que eu respeito a Deus. Você segue a palavra de Deus? Você seguia a palavra de Deus antes como se diz, antes do seu dia mal, antes que viesse o vento e derribasse a sua casa que estava construída sobre areia? Não, você não seguia, não, você não amava, não, você não respeitava Cristo, senão a sua casa estaria firme na rocha. Por quê? Porque ela estaria edificada na palavra de Deus, em Deus. Então a gente precisa entender isso. Por que primeiro Deus na minha família? Porque sem Deus eu não consigo manter uma família de pé. Se Deus não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. A palavra do Senhor nos disse isso. O que é edificar? Edificar é construir. E quando nós estamos falando de edificações, na realidade nós estamos falando mais a respeito daquilo que está por baixo da terra, o alicerce. Tudo começa por ali e Deus é o alicerce de uma família. Se Deus não for o alicerce da família, não vai haver edificação, não vai haver paredes, não vai haver teto, não vai haver cobertura, não vai haver acabamento, não vai haver nada. Pode até haver, mas no primeiro vento, na primeira tempestade, na primeira adversidade, isso tudo vem abaixo, é destruído, é varrido, e aí nos encontramos nesse meio desse desastre. Não é verdade? Foi assim com a sua vida? Foi assim com a minha também. Eu também não edifiquei a minha casa em Deus.
Eu também não coloquei esse alicerce na minha vida. Eu achava que eu dava conta. Eu achava que só pelo fato de eu ser boazinha, de eu pagar minhas continhas, de eu trabalhar todos os dias, cuidar dos meus filhinhos, tentar ajudar o meu esposo no máximo, eu achava que isso já estava bom e que isso iria ser algo que iria me ajudar a manter minha família de pé. Afinal de contas, eu não precisava de mais nada, eu só precisava de mim mesma. Eu era muito inteligente, muito capaz, muito correta. O que haveria de acontecer de errado? E aconteceu, porque aonde Deus não está, quem está? O diabo. Simples assim. Se algo não é consagrado a Deus, está consagrado a quem? Ao diabo. Não existe outra coisa. Não existe meio termo. Não existe um campo neutro. Ou você é com Deus ou você é com o diabo. Como se diz, você pode até falar assim, não, eu não sou com ninguém, nem um, nem com o outro. Não, não existe. Se você não é com Deus, você é com o inferno. Às vezes você só não sabe disso. Mas eu creio que aqui dentro, como vocês aprenderam, estão aprendendo, vocês são com Deus, porque vocês estão colocando Deus em primeiro lugar na sua família. Vocês estão edificando a casa. Ainda que tenha acontecido já, ainda que essa casa tenha sido derrubada, ainda que as paredes já estão no chão, só virou aquele monte de entulho, eu creio que o Senhor, Ele pode varrer esse entulho e construir tudo de novo. Isso é o alicerce dessa família. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Eu recebo em nome de Jesus. Porque eu estou nesse tempo de terraplanagem. Nesse tempo que não há mais nada sobre o meu lote. Mas eu estou aguardando o Senhor reconstruir novamente com os alicerces corretos, com o material correto, com o padrão ISO 9001 do céu, para que eu possa contemplar essa obra na minha vida, amém? Então recebe isso, meu irmão. Deus vai edificar a sua casa, mesmo que você tenha vivido esse tempo de destruição na sua vida, você pode ter certeza, Deus, Ele vai fazer com que você seja reconstruído. Amém? Eu creio nisso. Então, olha só que interessante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. A sentinela é alguém que fica de fora, vigiando a todo tempo. Ela vai ver quem entra, quem sai, alguém que passa pela rua. A sentinela é aquela que, quando vê o inimigo se aproximando, ele avisa aqueles que são os soldados, aqueles que estão armados e podem combater esse possível inimigo. A sentinela, ela fica de vigia o tempo todo, a noite inteira, o dia inteiro, ali, de olhos abertos, sondando qualquer pessoa que possa entrar nos limites daquela propriedade. A sentinela, ela pode ser eu e você. A gente vigia a nossa família, a gente tentou cuidar dela, a gente tentou, às vezes, fazer com que ela fosse protegida, mas Deus não edificando foi em vão. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E o diabo, ele fazendo isso e não vendo essa edificação, né, feita em Deus, o diabo, ele, com as suas estratégias de guerra, ele soube muito bem como nos roubar. Ele soube como muito bem entrar dentro dos nossos lares e fazer essa bagunça, vamos dizer assim. Mas eu acho interessante que Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, que mesmo nós passando por isso tudo, o Senhor, ele nos chama de novo para reconstruir.
Deus, ele não há em nenhum momento. Às vezes Deus estava só esperando que você contemplasse esse momento para entender que ele precisava ser o centro, que ele precisava estar na edificação. E às vezes Deus, ele, como ele é um cavalheiro, ele é um gentleman, ele não invade terreno. Muitas vezes a gente fala assim, mas por que Deus permitiu tudo isso? Não, a gente tem que entender que as nossas escolhas são respeitadas por Deus. A todo momento você pode ter certeza, às vezes você não se lembra disso, Deus tentou paralisar esse ataque. Eu não sei na sua vida, mas na minha vida eu me lembro todas as vezes que Deus tentou entrar na história e falar, Ana, vai dar errado, hein? Ana, isso aqui vai virar uma bomba, Ana. Ana, me deixa tomar conta desse negócio, Ana. Ana, você não consegue, eu consigo? Não, preciso do senhor não. Tá tudo em ordem, tudo sob controle. Eu tenho controle da situação. E não tinha. Por quê? Porque eu não sabia que o diabo, ele estava ali, maquinando tudo aquilo. E uma destruição da minha família aconteceu. Só que esse Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, ele nos chama a estar recomeçando, a estar novamente entrando em comunhão com Ele, aprendendo com Ele, deixando Ele assumir essa construção, deixando Ele ser essa edificação, para que então nós não sejamos mais roubados, para que verdadeiramente a sentinela possa vigiar e que o inimigo não possa adentrar. Por quê? Porque agora, meu filho, a edificação é Deus. Agora não tem brecha, agora não tem ruptura mais. Então é por isso que é importante nós deixarmos toda a edificação, todo o controle da nossa família nas mãos de Deus. É muito importante, irmãos, que nós tenhamos plena convicção que a palavra do Senhor é a verdade. E essa palavra do Senhor que é a verdade, precisa ser verdade na minha vida e na sua vida. Não adianta você ler a Bíblia, você ler a palavra de Deus e não praticar essa palavra, item por item, vírgula por vírgula. Trabalhar o seu padrão de comportamento de uma maneira de que as suas reações não sejam outras, a não ser aquela que é descrita na palavra de Deus. Isso é maturidade espiritual. Isso é entrar em comunhão verdadeiramente com o propósito de Deus nas nossas vidas. E isso me emociona. Isso me deixa com a voz embargada, porque todas as vezes que eu penso a respeito de fazer da Bíblia a sua verdade, fazer com que os padrões do seu comportamento se encaixem na palavra do Senhor, eu lembro das minhas dificuldades iniciais para entrar dentro desse projeto. Às vezes, irmão, vocês não sabem quem eu era, mas eu sei exatamente quem eu era. Então, quando às vezes eu pego o microfone, vou louvar o Senhor, porque eu sou ministra de louvor na minha igreja, eu fico falando assim, meu Deus, esses lábios já foram tão impuros. Essa pessoa que está aqui já foi tão difícil, que é impossível acreditar que eu estou sendo aceita pelo Senhor, que os meus louvores estão sendo recebidos pelo Senhor, que os louvores que eu canto estão trazendo o trono do Senhor no meio da igreja, as pessoas receberem. Eu custa acreditar que Deus é bom. Deus, ele nos pega sujos, imperfeitos, desacreditados, e ele tem essa coragem de nos trabalhar. Ele tem esse amor em nos refazer novos, mas a gente tem que deixar. A gente tem que permitir esse trabalhar na nossa vida, porque ele não invade coração, sabe? Deus, ele, se você virar e falar assim, Deus, eu não te quero, Deus, eu não te amo, ele vai falar, ok. Ele não vai forçar você a amá-lo. Ele não vai te forçar você a fazer uma coisa que você não quer.
Ele não vai forçar. Mas o Espírito Santo, ele tem o poder de te convencer. Né? E convencer não é forçar você a fazer. Convencer quer dizer fazer você entender por que você tem que fazer. E o diabo, ele é totalmente diferente de Deus. Por quê? Porque o diabo, ele faz com que você faça aquilo que você sabe que não é para fazer, mas ele te força, ele te tenta. Ele faz com que as coisas caminhem por um jeito que a sua carne não consegue evitar de fazer o que é errado. E Deus não, Deus trabalha diferente. Então, o nosso coração, ele tem que estar aberto. O nosso coração, ele tem que estar jubilando para aquilo que o Senhor quer trazer para nós. Eu sei que muitas vezes é difícil deixar o controle ser de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue entregar certas coisas na mão do Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente tem medo de deixar certas áreas na mão de Deus, porque nós não temos certeza de quais são os caminhos que o Senhor vai fazer a gente percorrer. Porque quando o controle é dele, não sou eu quem dirijo mais, é ele. Eu estou sentada no banco de trás. E ele está conduzindo tudo. Olha, e para uma pessoa que é controladora, igual a mim, igual a muitas pessoas que eu tenho certeza que estão aqui, isso é difícil, irmão. É difícil. A gente luta muito, a gente fica numa saia justa, a gente fica num sufoco, isso dói dentro da gente. Porque quando você é uma pessoa controladora, uma pessoa autoritária, uma pessoa que detém você tem que ter o domínio de tudo ali na sua mão, isso é complicado a gente trabalhar, né? Isso é complicado da gente deixar com que Deus conduza tudo, porque aí você está nas mãos do Senhor. Se o Senhor escolher de repente fazer você trilhar por um caminho que você não concorda, você vai ter que se submeter ali caladinha. Isso para alguém que tem o controle é difícil, irmão, não é fácil, não. Mesmo a gente sabendo que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, mesmo a gente sabendo que os pensamentos de Deus a nosso respeito são de paz e não de maldade, então, mas a gente sabe disso. Mas a gente tem essa dificuldade, não é verdade? Só que quando a gente entrega tudo para o Senhor, irmãos, ainda que os caminhos sejam difíceis, ainda que Ele escolha passar pelas estradas mais obscuras, passar no meio de lugares que muitas vezes você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou com medo, é desconhecido, mas você precisa ter a convicção de que Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele jamais vai te deixar só. Ele jamais vai fazer com que você passe por uma situação difícil sem que Ele esteja segurando na sua mão. Você pode ter certeza disso. E eu estou sentindo forte a presença do Espírito Santo enquanto eu falo isso. Porque às vezes, aqui dentro do grupo, pode ter pessoas que estão assim, eu estou sozinha nisso, Ana. Ana, Deus está no silêncio. Ana, Deus já não fala mais comigo. Deus está calado. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei que direção tomar. Às vezes você está assim hoje. Quem sabe você está sentindo essa solidão. Quem sabe você está se sentindo perdido no meio do caminho, você não sabe. Mas você sabe de uma coisa? Essa semana eu aprendi que esperar em Deus é diferente de se esperançar em Deus. Quem arruma uma desculpa de dizer eu espero em Deus, quer ficar sentado e não fazer nada. E isso não agrada a Deus. E aquele que esperança em Deus, que vem de esperançar ou ter esperança, ele se move, ele anda, ele caminha. E ele tem a plena convicção de que Deus é com ele aonde ele estiver.
ele não fica parado, ele continua marchando e ele continua indo em direção, porque ele sabe que enquanto ele caminha, ele aprende, e enquanto ele aprende, ele amadurece, e quanto mais ele amadurece, mais perto de Deus ele fica. A gente vê isso na história de Abraão. Deus fala para ele: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Oi? Para onde? Direita, esquerda? Norte, sul, leste, oeste? Noroeste, sudeste? Nordeste, sudoeste? Onde eu vou? Abraão não perguntou. O que Abraão fez? Uma loucura. Coisa que às vezes eu e você não faria. Coisa que eu e você talvez... É muito difícil fazer isso. Eu não sei não. Ele pegou o gado, pegou a mulher, pegou os servos, pegou todo mundo, os trabalhadores, pegou tudo, rumou o pé. Saiu. Saiu da terra de Ur, que é uma terra onde os parentes dele, o pai dele, os irmãos dele, todo mundo dele vivia ali em Ur. E ó, rapou o pé. Pra onde? Pra direita, pra esquerda? Ele catou os três dele, foi embora, foi andando. Pra onde? Deus só queria que ele saísse. Deus só queria que ele caminhasse. E ele saiu da terra de Ur, da terra de pessoas que adoravam outros deuses, de uma terra que não tinha Deus como centro, de uma terra que não conhecia o Senhor. E Deus olha para aquele homem que ansiava em saber quem foi que fez o céu, ansiava em saber quem foi que fez a natureza, de onde surgiu isso tudo, que não poderia ser aquelas coisas de madeira, de pedra, de pau, porque aquelas coisas ali eram feitas por mãos de homens, e essas obras aí que a gente contempla, eu estou aqui debaixo do céu de Goiânia, isso aqui não foi feito por mão de homem. Homem nenhum consegue fazer nuvem. Homem não consegue fazer uma árvore. Tá, existe a genética, a mutação, mas fazer do início não consegue. Uma planta nova que ninguém nunca viu, que não tem o DNA de outras plantas, uma planta com DNA único, ninguém consegue fazer. Somente Deus pode fazer. Ninguém consegue fazer uma pessoa diferente da outra, com diferente DNA, com diferentes... como é que fala? Traços psicológicos, traços faciais, ninguém consegue fazer, só Deus faz. E ele queria conhecer esse Deus, e Deus olha para aquele homem e fala: peraí, deixa eu chamar esse carinha aqui para uma conversa, e eu vou me mostrar para ele. E quando ele ouve aquela voz que eu e você sempre ouvimos quando nós oramos, quando nós apresentamos a nossa casa, aquela voz, aquela presença, quando ele sentiu aquilo, ele falou assim: eu tenho que sair daqui. Eu vou sair daqui e vou sair daqui. Então nem sempre Deus chama a gente para mostrar a direção, mas Ele quer somente que a gente continue. Ele só quer que a gente vá e faça alguma coisa. A gente tem que aprender a se mover. A gente tem que parar com esse negócio de ficar quieto e esperar. Tem gente que espera demais. Tem gente que quer que as coisas aconteçam por um meio de mágica. Sabe, às vezes a pessoa não tem noção de que tudo em Deus é trabalhado, tudo em Deus começa por algo, né? Tudo que Deus faz tem sempre algo que Ele pega para multiplicar. A gente vê isso na multiplicação dos pães e dos peixinhos. Jesus não fez comida do nada não, irmão. Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos. O multiplicado da multiplicação é de Deus, mas a semente é nossa. E muitas vezes a gente não quer continuar, a gente quer ficar quieto. Muitas vezes as pessoas viram e falam assim: ah, eu tô esperando em Deus, sabe? Não, essa situação eu já coloquei na mão de Deus. Só que esse colocar a mão de Deus quer dizer o quê? Eu não oro mais por isso, eu não penso mais nisso, eu não quero saber disso. Isso não é colocar as coisas na mão de Deus, não, irmão. Isso aí é desistir. Isso não é esperar em Deus, isso é desistir. É simplesmente falar assim: não, eu não acredito mais que Deus possa fazer, então eu vou largar isso aqui de mão.
Mas eu encontrei um povo hoje que não desiste. Eu creio que hoje eu encontrei e estou no grupo de um povo que continua esperando em Deus, esperançando em Deus, continua orando, continua andando, continua fazendo, continua clamando, continua apresentando. Sabe, irmãos? Oração são cartas endereçadas e o endereço dessa carta não se perde, não. Daniel, quando ele orou pelo primeiro dia, naquele propósito de 21 dias, o anjo veio depois de 21 dias e falou assim, Daniel, o negócio é o seguinte, a resposta já estava no primeiro dia. Primeiro dia que você orou, já pensou, a resposta veio. Só porque aí, o que aconteceu? Eu tive que lutar com o príncipe da Pérsia, com Satanás. E aí eu tive que voltar a chamar Miguel para me ajudar, porque ele não queria deixar eu vir cá falar com você não, hein? Entendeu? Primeiro dia, a nossa resposta já foi atendida, Deus já colheu a oração, minha irmã, não existe esse negócio. Não tem oração tem coisa que Deus não ouve. Não, Deus ouve tudo que a gente fala, Deus ouve todas as orações. O problema é que muitas vezes aquilo que a gente quer não está totalmente de acordo com os planos de Deus. Então, como Deus é soberano, o dele é melhor, a forma dele é melhor. Mas isso não quer dizer que ele não vai fazer aquilo que o seu coração anseia e aquilo que você sempre deseja, aquilo que você tem entendido. Não, às vezes ele tem uma forma diferente de fazer. Uma forma que dá certo, uma forma que é boa, perfeita e agradável. Porque a vontade de Deus ela é assim. Então a gente precisa entender isso. E muitas vezes a gente desiste disso. Aí a gente para de orar, a gente para de crer, a gente para de buscar. Aí a gente já não quer mais ir na igreja, a gente não quer mais ler a Bíblia, a gente não quer mais acordar de madrugada, a gente não quer mais jejuar, a gente não quer mais fazer nada. Não, eu tô esperando em Deus. Não, você desistiu. Porque essa espera aí não existe. Vamos esperançar no Senhor? Vamos ter a esperança. A esperança de que Deus vai fazer. A fé e a esperança, elas andam lado a lado. Porque a fé é acreditar naquilo que não se espera. Quem disse que Deus vai fazer do seu jeito e do meu jeito, irmão? Vai fazer não, Deus sempre nos surpreende. Ele tem uma forma única de trabalhar em cada situação. E a gente precisa entender isso. A gente precisa saber disso. E eu quero finalizar contando algo para vocês a respeito de oração e falando sobre um exemplo de uma pessoa que tinha tanta certeza de que Deus iria fazer na vida dele, que ele comemorou antes mesmo de chegar o negócio. E tá ficando grande esse áudio, né? Eu falo demais. Jesus, tem misericórdia de mim, me ensina. Sabe, irmãos, eu fiquei em fevereiro todinho orando. Orando pelos meus filhos naturais e espirituais. Eu orei pelos meus filhos que estão, eu não falo afastados de Deus, não. Eles não estão afastados de Deus. Eles são de Deus. São flechas na aljava do homem valente, de Jesus. Eu falo que eles estão meio frios na fé. Porque meus filhos são do Senhor. A minha casa, ela foi escolhida toda para adoração. Nossa família, ela tem um dom de cantar, de tocar. A gente é levita. Nós somos da tribo de Levi. Nós nascemos para o sacerdócio e fomos chamados para esse sacerdócio. Então aqui dentro da minha casa tem pastor, tem pregador, tem profeta, tem mulher de oração, tem de tudo aqui na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. E eu tenho uma irmã que ela canta lindamente. Ela canta maravilhosamente. E ela é uma das minhas filhas espirituais, porque eu oro por ela, pelo meu pai, pelo meu esposo, eu oro por toda a minha casa, por toda a minha família. E essa noite, ela está fazendo faculdade e essa noite ela estava numa festa na casa de alguém e dizendo ela que ele saindo lá perto da onde estava a festa para procurar uma distribuidora para comprar mais bebida. Ela disse que eram umas 2h da manhã, mais ou menos, 2 e pouca da manhã, passou o caminhão de lixo e ela estava totalmente embriagada e ela quis andar nesse caminhão de lixo. E aí quando o caminhão de lixo deixou ela mais um pouco à frente, assim, da rua onde estava ela e os amigos, assim, né? Parou de frente a
uma porção de pessoas assim. E tinha umas pessoas saindo de uma casa, entrando para dentro do carro. E quando é fé, um homem parou na frente dela e disse para ela assim: Deus tem propósito com a sua vida, menina. Você sabe disso? Que você é separada pelo Senhor. Você foi escolhida por Deus para louvá-lo. E ela tem uma voz, irmãos, que não é qualquer pessoa que tem essa voz. E ela começou a chorar. E o homem foi revelando coisas a respeito da vida dela. E ela foi chorando, chorando, chorando a respeito de sonhos, a respeito de frustrações. Ela não quis me falar o quê, mas não precisa, falou com ela, então eu creio. E ela foi chorando, chorando, chorando. E ela falou assim: não, eu sei disso, moço, eu sei disso. Eu já falei para Deus que quando eu terminar a faculdade, que eu vou me consertar, que eu vou buscar Ele de todo o meu coração. Mas eu quero viver esse tempo de festa, de farra, de essa vida com os meus amigos e tudo. Eu quero passar por essa experiência. Aí o pastor falou para ela assim: só que Deus, Ele vai começar a mudar a sua vida a partir de hoje. Não vai dar tempo de você ficar nessa vida aí, não. Deus, Ele vai começar a te mudar a partir de hoje. E ela me mandou um áudio, foi: isso é obra sua, né, Ana Paula? Ana Paula, você estava orando por mim, Ana Paula? Eu falei: filha, eu oro por você o tempo todo. Só um mês inteiro, botando você na presença do Senhor. Então, irmãos, Deus está fazendo. Eu creio que assim como fez na vida da minha irmã, Ele está fazendo na vida do meu marido, está fazendo na vida dos meus filhos. Deus, Ele está movendo. Deus, Ele sabe exatamente a situação que vai fazer com que aquela pessoa que você tem orado de coração endurecido vai começar a se quebrantar. E aquela cerviz que está endurecida vai começar a se dobrar. Sua família, ela foi chamada por Deus para viver o sobrenatural. E eu estou sentindo a presença gloriosa do Senhor enquanto eu falo com vocês. Porque essa é uma verdade. A Bíblia diz em Atos 16, 31 que se creres em Jesus, será salvo tu e tua casa. Tudo começa a partir da nossa fé, a partir da nossa dedicação, a partir daquilo que nós temos colocado no altar do Senhor. Tudo começa quando nós tomamos esse posicionamento, sabe? Não de desistência, não de achar que o fato da gente colocar, tá na mão de Deus, então agora eu não vou nem me preocupar com isso. Não, meu irmão, continua orando, continua buscando, continua clamando, continue profetizando, continue colocando na presença do Senhor e dizendo que o Senhor, Ele sabe os planos perfeitos que tem para essa família sua. Continue falando: não, eu acredito, meus filhos serão profetas, meus filhos serão pastores, minhas noras serão mulheres de oração. Eu sempre falo, quando a Clara fala: mãe, meu marido vai ser pastor. Falei: amém, vai ser, você vai ser uma mulher de oração, você vai ser uma mulher que vai cantar e o povo vai arrepiar tudo, o povo vai aceitar Jesus no primeiro hino que você cantar, minha filha, não vai precisar nem de chorar, entendeu? E ela fala: mãe, eu vou viajar com meu marido, você vai ficar com meus filhos. Falar amém, eu fico, você vai pregar, você vai cantar, ele vai pregar, vai ser bênção em nome de Jesus, todo mundo vai se converter. A gente tem que colocar essas coisas na presença de Deus, sabe? Tem que começar a falar. Eu sempre tenho pregado isso no meu canal. A nossa palavra tem muito poder, irmãos. Aquilo que sai da nossa boca, gente, vocês não têm noção do que tem poder, não. Sabe, a Bíblia fala que se a gente tiver uma fé como um grão de mostarda, que vai crescendo gradativamente, a gente vai chegar no monte e vai falar: passa para o outro lado. E o monte vai sair. Isso é poder do céu, irmão.
Sabe, quando a gente olhar essa situação assim, ó, dificultosa, esse trem que não rompe, esse trem que não vai, falar, não, peraí, o negócio é o seguinte, vai se abrir os caminhos sim, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho a presença de Deus na minha vida, como que não vai abrir? Se o mar abriu na presença de Deus, eu não vou abrir, vai abrir sim, em nome de Jesus, acabou. Irmãos, mas a gente quer o quê? A gente quer ficar quieto, a gente não quer... isso tudo traz um sofrimento, é um desgaste, é uma coisa. Meu irmão, não adianta não. A Bíblia diz que agora o trem vai ficar cada dia mais feio. Sabe? Jesus está às portas e o trem vai ficar feio mesmo, não adianta. Vai esmorecer agora? Ai, Ana, mas você não sabe. Você não tem noção. Eu já tô há 3 anos, eu já tô há 4 anos, eu já tô há 5 anos, eu já estou há 10 anos, gente. Abraão teve que teve que esperar muito tempo para ter seu Isaac. Mas teve, não teve? Então, glória a Deus. Continue. Deus sabe o momento certo para todas as coisas. Só que uma coisa não pode faltar na minha vida e na sua vida. Durante esse tempo de trabalho do Senhor, para que a obra que Ele começou conosco seja concluída na vida da minha família, na vida da sua família. A gente não pode parar de adorar. A adoração, ela faz com que a coisa mude de figura. A adoração, ela faz às vezes que aquilo que deveria acontecer há 5, 6 anos, 10 anos, aconteça agora. Eu costumo dizer que a adoração, ela faz com que o Cronos e o Kairos trabalhem no mesmo tempo. Porque você sabe que o nosso tempo é o Cronos, o Kairos é o de Deus. Então o nosso relógio não é igual ao relógio de Deus, mas a adoração faz esse negócio mudar, hein? Você quer prova? Mulher cananeia, da filha endemoniada. Jesus, ele estava fora de Jerusalém. Fora do seu campo missionário, vamos dizer assim. Ele estava o quê? Estava descansando, ele não estava afim de pregar. Porque Jesus, ele veio para os seus, ele não veio para os gentios, certo? Jesus, ele veio para os seus. Ele veio pregar para Jerusalém, ele veio pregar na nação de Judá. Então, ele veio para os seus. Quem iria pregar para outras nações eram os discípulos. Então, cada um do seu quadrado, certo? O ministério de Jesus era para com os filhos de Israel. Não era para os gentios, não era para nós. E aquela mulher era gentil. Quando ela chega e fala para Jesus para curar a filha dela, que ela estava terrivelmente endemoniada, Jesus vira e fala para ela o quê? Que não seria bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ele estava ofendendo ela? Alguns falam que ele estava ofendendo, mas eu procuro saber, porque eu acho que Deus não ofende ninguém. Eu acho que era uma metáfora, que Jesus queria dizer o seguinte: minha filha, esse não é o meu trabalho. Vai vir um cara aí, massa, gente fina, que segue meus passos, que é um cara top da galáxia, eu vou trabalhar com ele, e o nome dele é Paulo. Esse Paulo vai vir aí e ele vai vir aqui pregar e ele vai fazer muita coisa. Então você espera Paulo chegar. Espera eu levantar esse menino, Simão Pedro, ele vai mudar essa rixosidade dele, ele vai mudar esse temperamento ruim dele, ele vai mudar, calma, só espera eu morrer e ir pro meu pai que vai estar tudo certo. Daqui um dia Pedro tá vindo aí, Tiago, Felipe, tem muita gente que vai pregar para gentil. Calma, não é, agora não é comigo essa empreita aí. Aí a mulher fala um negocinho que chama a atenção de Jesus. Ela fala assim: mas até os cachorrinhos se fartam com as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Deixa eu te falar, você já viu como é que é a mesa de judeu? A mesa de judeu ela é baixinha, porque eles sentam no chão e comem com as pernas cruzadas. Então não cabe um cachorro lá debaixo. Não cabe um cachorro debaixo da mesa. De qual mesa que ela estava falando? Na mesa do céu.
Ela estava falando da mesa do céu. Ela reconheceu que Jesus não era gente qualquer, não. Ela reconheceu que Jesus era filho de Deus e isso é a adoração. E quando ela adorou Jesus, mesmo quando ela recebeu uma negativa, abriu-se um espaço-tempo entre o Cronos e o Kairos. E aquela mulher que deveria ter recebido essa bênção no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, no tempo dos outros apóstolos, recebeu naquele momento. Por quê? Porque ela adorou. Você tem adorado o Senhor? Você tem feito a diferença nos momentos difíceis, levantando a sua mão, entregando a sua vida e fazendo da sua vida, do seu coração, um altar? Isso muda o tempo. Isso muda a vida de todo mundo. Existem na Bíblia, em 2 Crônicas 20, a história do rei Josafá. Vou resumir porque eu já estou falando demais, vocês vão enjoar da minha vida e não vão querer nunca mais conversar comigo, nunca mais me chamar. Ô Jesus, me ajuda. O rei Josafá, ele estava com um problema muito sério. As terras daquele rei iriam ser invadidas por um exército armado e ele não tinha exército. Ele não tinha nem condição de ter espada. Ele estava pobre, ele não tinha dinheiro, ele não tinha exército, ele não tinha nada. E ele foi buscar o Senhor. E ele orou ao Senhor. E o Senhor falou para ele, não, você pode deixar que quem vai resolver esse negócio sou eu. O que ele fez? Ele sentou, chorou e ficou esperando com o coração acelerado, com o coração palpitando. Ai meu Deus, será que vai? Será que não vai? Será que chega? Será que não chega? Será que ele vem? Será que ele liga? Será que ele vai chegar perto? Será que ele vai adentrar? Será que Deus vai deixar ele vir? Será que Deus vai deixar alguém morrer? Não. O que Josafá faz? Lê lá, 2 Crônicas 20, que você vai ver. Ele cata o sacerdote do templo, chama os músicos tudo, chama o mundo tudo e pronto, minha filha. Arma o maior da festa e põe esse povo para cantar hino, e põe esse povo para bater também, pandeiro, fez uma batucada, tá entendendo? Fez um pagodão e o povo dançou, se alegrou, festejou. Eles tinham vencido a guerra, irmão? Não, a guerra estava vindo. O exército estava, ó, marchando para cima. E o povo tocando pandeiro, cantando indo. A alegria do Senhor é minha força todo dia. Essa alegria me sustenta. E o povo nem queria saber, gente. O povo subindo, e o povo vindo, e o povo atravessando, e o povo com as espadas, com os cavalos, com tudo, com as flechas. E o povo o quê? Sambando igual crioulo doido. Todo mundo dançando, todo mundo festejando. Ah, o Senhor falou que vai fazer, então vamos festejar. Glória a Deus, acabou a guerra. E a guerra subindo. E o negócio vindo para cima. Às vezes as nossas atitudes dizem muito a respeito da nossa fé. Porque quantas vezes o Senhor fala assim, ah, eu vou fazer. Aí você sentada na calçada, entendeu? Chorando as pitangas. Ai, mas Deus falou que vai fazer, né? Ai, mas será quando que Deus vai fazer? Ah, não sei se Deus vai fazer. Será que Deus vai fazer? Será que vai demorar? Ah, na vida da fulana foi 3 anos. Ah, não, na vida da outra fulana que eu conheço, ela tá há 20, até hoje Deus não fez. É festa, minha irmã, adora. Alegre seu coração, Deus falou que vai fazer, então pronto. Ah, mas o fulano disse que... Não, irmão, pelo amor de Deus. Você acha que não teve pessoas que chegou e falou assim, Josafá, você é doido de botar esse povo pra tocar pandeiro? A Bíblia não fala isso, mas com certeza aconteceu. Josafá, você não acha melhor a gente ganhar a guerra primeiro, para depois tocar um instrumento, para depois a gente cantar esses negócios aí? Josafá falou assim, não quero nem saber. Josafá nem tchum. O negócio de Josafá era comemorar, porque ele tinha certeza. Deus não falou com ele. Deus não chegou para ele e disse que podia
deixar que essa guerra já estava ganha, que Deus iria pelejar por eles, acabou. O que você vai falar? Deus fala com você, Deus fala, se revela, conversa com você, diz tanta coisa para você, você não parece que não acredita na voz que falou ao seu coração, no seu ouvido, que te deu essa certeza a garantia de que ia acontecer. Você não acredita. Você se entristece, você chora, você não pode ver uma foto no WhatsApp, você não pode ver lá lá no Facebook assim, fulano ficou noiva de fulana, ou fulana ficou noiva de ciclano, que aí o negócio desaba. Não, gente, adoração. A adoração. O Senhor falou que vai fazer? Então pronto. Vamos adorar o Senhor, vamos nos alegrar, vamos encher o nosso coração de contentamento e louvar o nome daquele que falou que vai fazer. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, pronto. Não tenho que discutir com Deus. Não tenho que duvidar. Pode vir 1000 pessoas aqui virar para mim e falar, Ana, é impossível Deus fazer isso. Olha, Ana, Tanino, já teve filho com a outra, ele formou família. Você acha que Deus vai tirar ele do centro da família dele? Vai, não, minha filha, cala a boca que a família dele sou eu. Gente, que negócio é esse? Abrir o ouvido para capeta? Mas nunca, moço, Deus falou que vai fazer. Deus não falou o dia que vai fazer, então se Ele vai fazer no momento certo. Eu tenho mais é que me alegrar no Senhor, porque o Senhor falou comigo, falou no meu coração, que eu podia descansar, que a minha família estava toda na mão dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual a Josafá. Eu vou catar os pandeiros, eu vou catar os tambor, eu vou chamar todo mundo, vou fazer festa, vou fazer churrasco. Aí, para terminar de falar, pelo amor de Deus, já tá ficando grande demais, o que aconteceu com Josafá? Sabe aquele barulho da festa? Sabe aquele louvor daquilo que ainda não aconteceu? Aquela alegria no coração daquele rei que depositou toda a sua confiança no Senhor e já estava comemorando antes mesmo de ganhar a guerra? Sabe como que esse barulho chegou lá nos ouvidos do exército do inimigo? Como se houvesse um grande exército maior do que o deles marchando. Vocês acham que quem que estava marchando lá contra aquele povo eram os anjos? Anjo não se vê, né? Mas às vezes Deus permite que a gente escute os anjos. E os anjos marchando para cima, e esse barulho dessa festa de Josafá soou dentro dos ouvidos do inimigo. O inimigo ficou confundido. Sabe o que começou a acontecer? Vai lá ler a Bíblia. Eles começaram a matar uns aos outros. Eles mesmos se mataram. Quando Israel subiu a colina, que quando o povo de Israel foi ver, eles mesmos se mataram. E o povo de Israel pôde pegar as espadas, pôde pegar os armamentos, o povo de Israel pôde pegar os despojos, aí foi outra festa. Então eu aprendo muito com essa história, mas às vezes as pessoas falam assim para mim assim, Ana, eu não entendo por que você é alegre. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu nunca falei para ninguém, mas tem pessoas que às vezes vai no meu canal porque os comentários são todos restritos. Então, só mostra comentário que eu, a Bel e a Rose aprova, né? Porque eu não dou ousadia para demoniado, não, irmão. Sabe, eu leio, só deixo lá a bênção para edificar a vida dos outros. Para tristecer coração meu, das meninas ou de outra pessoa, não deixo, não. Não deixo mesmo. Então, às vezes, a pessoa vai no restrito do meu canal e fala e me ofende. Por quê? Porque eu sou alegre, irmão. Porque eu sou alegre, irmã. A pessoa às vezes tem birra da minha cara porque eu mostro os dentes, que eu sorrio, eu só sei rir. Eu só sei fazer piada. Eu só sei fazer gargalhada. O povo lá da minha igreja, quando eu vou chegando, eles vão rir na minha cara. Porque eles já sabem que eu vou soltar uma pérola. Eles sabem que já vou começar a rir. Eu sou a alegria das festas. Todo mundo fala, não, posso, se você não for, não vai ter graça, não. De que nós vai rir? E eu quero fazer o povo rir mesmo. Eu vou fazer os outros chorar? Eu vou ficar contando desgraça? Eu vou ficar contando trem para fazer os outros ficar com pena de mim? Eu vou ficar contando, ai, não sei o que, minha vida tá tão difícil. Não, irmão, vamos alegrar. Glória a Deus. Eu não gosto disso, não, irmão.
Oh, eu sou alegre mesmo, eu sou pra cima mesmo. Por quê? Porque dentro de mim mora um Jesus maravilhoso. E a força do Senhor é a minha alegria. Deus me dá força para enfrentar tanta coisa, irmão, que se eu só fosse sentar aqui para contar história triste para vocês, até o cavalo do carroceiro chorava. Porque minha vida não é fácil, não, irmão. Você tá achando que é mexer com libertação, mexer com família, restauração de casamento? Você acha que o diabo não vem, não? Vem ele mais os 300 mil, você não tá entendendo. Mas o Senhor me deu força para vencer todo dia. A Bíblia diz que a cada dia bate seu mal. Eu não fico ansiosa porque o que vai vir amanhã, não. Que vir amanhã nós vamos, como se diz o povo, bater no peito e chutar pra gol. Você não tá entendendo. E eu aprendi demais com Josafá, irmã. Deus falou, tá falado. Deus falou com você, a palavra não falou. Deus não é um Deus de restauração. Deus não é um Deus de família. Então, meu filho, minha filha, não tem motivo para você chorar, mas você recebe isso em nome de Jesus. Porque há uma atmosfera de glória aqui onde eu estou na área da minha casa. E há uma atmosfera de glória nos envolvendo nesse momento. A nossa família, ela não é qualquer família, ela é família do céu, porque nós estamos trazendo Jesus para essa edificação. A nossa vida já mudou, irmão. Eu e você poderíamos ser, sim, instrumento do inferno. A gente pode ter sido, sim, boca de Satanás, boca de demônio, mas não. O Senhor pegou a tenaz do altar dele, nos purificou, nos transformou e agora a gente aprendeu a trazer Deus para o centro da nossa família, no centro da nossa casa. E você está achando que a vida vai continuar a mesma? Não vai, meu irmão. Em nome de Jesus, nós vamos viver dias de vitória, nós vamos viver vidas, nós vamos ver vidas se convertendo ao Senhor dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Sabe aquela pessoa problemática aí da sua casa? Sabe aquela pessoa que só tem trazido desesperança, desespero, tristeza e dor? Em nome do Senhor Jesus, eu libero agora sobre a sua vida essa palavra de profecia, que essa pessoa aí, que você tem orado, tem despejado tantas lágrimas, porque ela tem trazido tanta tristeza ao seu coração, meu filho, se prepara. Meu filho, se prepara, minha filha, se prepara, porque essa pessoa vai ser instrumento de Deus demais. Você não tem noção dos planos que o Senhor está traçando para fazer com que essa pessoa seja transformada. Você não está entendendo o que Deus está movendo no céu. Nesse exato momento, o sobrenatural acontece e essa pessoa vai ser impactada por Deus de uma forma que você vai olhar e não vai identificar. Vai falar, peraí, o que aconteceu? Onde é que foi que eu perdi essa história? Que o negócio virou demais da conta? Ei, irmão, você não está entendendo Deus que eu estou falando, não. Rapaz, minha mãe orou por mim 17 anos. Foi 17 anos essa mulher dobrando o joelho. E você não tem noção, essa filha, o jeito que era. Hoje minha mãe olha, minha mãe se emociona porque essa filha virou instrumento de Deus. E o que tem de gente vindo para Jesus, o que tem de gente aceitando Jesus através da boca dessa filha que só sabia magoar o coração dessa mãe e trazer preocupação para essa mãe. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, oração é coisa séria. Oração é uma coisa, meu filho, que não tem como. Sabe, aquilo que você fala não volta atrás não, irmão. Então aprende a orar, aprende a falar, para de ficar usando essa boca sua para não adorar o Senhor, sabe? A nossa língua adora o Senhor. A Bíblia diz lá em Tiago que da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Então a mesma boca que abençoa não pode amaldiçoar não, irmão. Ou sua boca é a maldição ou sua boca é bênção. Não tem jeito de ser as duas. E muitas vezes a gente ora já entregando os pontos, a gente ora já falando para Deus que a gente já está desistindo, a gente tem um comportamento de incredulidade. Muitas vezes a gente tem feito campanhas, mas o nosso coração está numa tristeza, numa incerteza, numa incredulidade. Não, irmão, o que é isso? Pelo amor de Deus, olha para a Bíblia, olha para a cruz, olha o sacrifício que foi feito por você. Jesus venceu tudo numa cruz. Você está achando que esse casamento seu não vai ser vencido, não? Você está achando que esse casamento seu não vai mudar não, você tá achando que essa família sua se perdeu? Meu irmão, em nome de Jesus, ela não se perdeu, porque Deus não tem filho órfão, porque Deus não abandona a família, porque Deus não abandona seus filhos, porque Deus é um Deus de fidelidade, e Ele é fiel com Ele mesmo, com a palavra dEle, e é fiel com você, porque você tem buscado o Senhor, porque você tem colocado a sua família na presença de Deus, aleluia! Então, meu irmão, para com isso, para de duvidar,
Para de desistir. Para de colocar empecilho onde não tem. Eu só vou até aqui, não, meu irmão. Se o Senhor te chamou para 10 milhas, você fala assim, Senhor, eu caminho até 20. Porque antes a gente trabalhar 20 milhas, caminhar 20 milhas com o Senhor. Porque a presença dele faz toda a diferença na nossa vida, meu irmão. Esse dia para trás eu coloquei no meu Facebook isso. Se alguém chegasse e me falava assim, Ana Paula, você trocaria seus piores dias com Jesus pelos seus melhores dias, quando você não tinha ele? Fala, nunca. Eu prefiro passar na prova com Jesus do que ficar na glória sem ele. Na glória que eu falo assim, a glória dos homens, né? Não é a glória de Deus, não. Em tempos de glória, nessa terra, sem ele, eu prefiro 1000 vezes a dor, o sofrimento, a dificuldade, a falta, a miséria, com ele, porque a presença de Deus, gente, faz diferença demais. Uma coisa é você caminhar sozinho no deserto, outra coisa é você ter aquela coluna aquela nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Outra coisa é isso. Ah, minha filha, mas o deserto fica lindo, o deserto fica maravilhoso. E eu quero orar por você, porque às vezes você passou por essa campanha de uma maneira assim que dias maus, dias pesados, às vezes queriam te sufocar, queriam às vezes tirar sua alegria. Mas eu creio que em nome de Jesus, essa palavra de vitória vai trazer algo ao seu coração. E você vai começar a olhar essas dificuldades com um novo olhar. Sabe, irmão, eu sempre procuro saber por que Deus me deixa passar por certas situações e o que Deus quer que eu aprenda com elas. Eu quero tirar lições das dificuldades, eu quero tirar lições dos tempos difíceis, porque quando eu estiver no tempo bom, meu irmão, eu vou ter o coração certo para usufruir tudo aquilo. E você precisa aprender isso de Deus. A maturidade traz isso ao nosso coração. Curva sua cabeça em nome de Jesus que eu quero orar. Pai, nós estivemos aqui num tempo glorioso na Tua presença. Estivemos aqui, Senhor, nesse momento aqui te adorando, te bendizendo e trazendo essa palavra profética de vitória sobre a vida da família, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento. Senhor, eu quero que em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, todas as pessoas que estiveram em dúvida, todas as pessoas que estão caminhando de cabeça baixa, por esse momento, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha levantar a cabeça deles agora e que o Senhor venha dar uma nova perspectiva através dessa palavra que foi explanada aqui. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas aqui estão aqui trazendo o Senhor para dentro dos lares dela. Senhor, essas pessoas estão aqui levantando as suas mãos e declarando que o Senhor é Deus na casa delas. Eu sei, Senhor, começou meio errado. Na minha vida também foi assim. Começou, Senhor, te excluindo da edificação dessa casa, mas, Senhor, como tudo foi removido, como nós estamos em tempo de reconstrução, Senhor, nós queremos que o Senhor passe a ser o alicerce dessa casa. E eu creio que essas pessoas estão aqui para isso, porque elas puderam aprender, Senhor, que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Senhor, nós não queremos mais ser roubados por Satanás, nós não queremos mais ser furtados em nossos bens preciosos, que são os entes queridos, a nossa parentela, a nossa família, os nossos cônjuges, filhos. Nós não queremos ser roubados mais, Deus. Então, Senhor, venha colocar e arder o coração de todos nós que estamos aqui nessa noite. Venha colocar essa certeza e que nós possamos fazer como Josafá, que todos os dias sejam um dia de glórias, dia de júbilo, dia de comemoração, dia de adoração. Coloca, Senhor, um cântico novo em nossos lábios. Coloca um cântico novo, Senhor, para que nós possamos jubilar na sua presença, que nós possamos ser felizes, Senhor, enquanto nós esperamos a conclusão. Nós sabemos, Senhor, que o teu exército está se levantando hoje. Oh, glória a Deus! E esse exército, Senhor, vai fazer com que o inimigo que tem se levantado contra nós comece a ficar confundido e eles mesmos se abaterão e eles mesmos se matarão e nós seremos, ó Pai, aqueles, Senhor, que pega os despojos e comemora
comemora mais uma vez o triunfo, a linda vitória que o Senhor nos dá. Oh Deus, que o Senhor venha fazer sobre nós, Senhor, assim como o Senhor fez com Josafá. Pai, levanta mesmo o teu povo, Senhor, vai à frente de nós, Senhor, seja o alicerce da nossa casa, construa novamente, Senhor, essas famílias, para que nós possamos ver essa glória, Senhor, e que para que nós possamos, Senhor, também compartilhar com todos aqueles, Senhor, que ainda não encontraram o Senhor, que ainda não entenderam, Senhor, que o Senhor precisa ser o centro da nossa vida, para que nós possamos viver aquela vida abundante, ao qual o Senhor Jesus prometeu nos dar antes mesmo dele partir. Ele disse que ele traria vida, vida abundante, e a cruz serviu para isso, para que nós pudéssemos ter vida de glória, para que nós vivêssemos o céu, mesmo estando na terra. Eu costumo dizer que céu de crente, Senhor, começa aqui na terra, porque a sua presença faz toda a diferença. Quero te louvar, Senhor, quero te agradecer e te bendizer por essa oportunidade, te bendizer porque o Senhor é Deus, e te bendizer, Senhor, porque o Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor é a coisa mais importante na nossa vida. Não há nada que te substitua. Não há nada que seja melhor do que o Senhor. Ainda que nós possamos viver dias difíceis, Senhor, o Senhor é o oásis no meio desse deserto. O Senhor é a sombra nesse dia escaldante. O Senhor é o abrigo no meio da tempestade. E eu te adoro, Deus, te adoro. Muito obrigado, Jesus, por tudo, e que teu nome seja eternamente louvado. Amém, meu povo? Falei demais, mas tá aí. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a vida do Kleber e da Andréia. Que o Senhor possa retribuir essa oportunidade. Desculpa qualquer coisa, eu falo demais mesmo, irmãos. Não tem jeito, eu não dou conta, sabe? Vai fluindo, vai fazendo, vai fazendo. E ora por mim, irmãos, para mim falar menos. Me ajuda, Jesus. Viu? Glória a Deus. Um beijo para as amadas aí. Tem muita gente que me conhece. Eu olhei aqui, tem alguns contatos salvos no meu celular. Para vocês que me acompanham no canal, que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique na vida de todas vocês, viu? E que Deus possa continuar levantando esse casal maravilhoso, o Kleber e a Andréia, para esse trabalho lindo, que o Senhor continue fortalecendo, dando estratégia para vocês, porque a seara é grande, viu, irmãos? Muita gente sofrendo, muitas famílias sendo dissolvidas, mas eu creio que o Senhor vai continuar usando vocês grandemente como instrumento na mão dele para edificar esses lares e trazer esse povão tudinho para Jesus. E contem comigo para o que deve viu? Contem comigo, porque eu estou aqui para servir, eu estou aqui para somar, viu? E que Deus abençoe todos vocês. Forte abraço. Obrigada.